Fala, meu aluno, fala, minha aluna, porque aqui no canal é assim, vê assistir uma aula, eu já adoto como aluno. Hoje eu estou aqui para falar sobre o concurso do TRF3. Vai oferecer 269 vagas para o cargo de técnico judiciário e cadastro de reserva para o analista judiciário. O meu objetivo aqui é analisar o conteúdo de raciocínio lógico desse edital, que é comum para as duas carreiras, tá? Então, eu já começo falando para você aqui o seguinte: lá nesse edital, a gente vai ter 5 questões de raciocínio lógico. Essas questões vão ter 5 alternativas cada uma. Aí você fala, pô, dá para passar sem estudar raciocínio lógico? Não, vamos dar uma olhada em ambos os conteúdos aqui, ó, das duas carreiras, tá? Dos dois cargos. O analista, ele vai ter um bloco, tá? Que vão ser 20 questões, que ele chamou de bloco de conhecimentos gerais, e você observa que é a mesma coisa para o técnico, tá? Eu tenho 20 questões também de conhecimentos gerais. Dessas, eu tenho 10 de língua portuguesa, 5 de matemática e raciocínio lógico e 5 sobre noções sobre o direito das pessoas com deficiência. O que será que ele pode cobrar desse assunto? Não sei. A gente não tem como fazer um raio-x, buscar questões que tradicionalmente a banca FCC, que é a organizadora desse concurso, costuma cobrar sobre esse assunto. E isso deixa uma situação de não poder antecipar o que vai estar na prova. O que a gente pode usar para antecipar dentro desse bloco? O que ela costuma cobrar, geralmente em língua portuguesa, e o que ela costuma cobrar em raciocínio lógico. E tem mais um detalhe: você precisa garantir 50% em cada um dos blocos, senão você é eliminado. Então, dessas 20 questões, você é obrigado a acertar 10. E aonde você pode garantir mais pontos? Lá no raciocínio lógico. Por quê? Porque o professor conhece o perfil da banca. Eu vou conseguir trazer as 5 questões que vão aparecer na prova, nas aulas, no meu curso. Isso eu te garanto. Você vai fazer a parte de raciocínio lógico, vai olhar as 5 questões que tem lá e elas foram resolvidas, elas foram ensinadas para você. Por que eu garanto isso? Porque eu faço isso em todo o curso que eu preparo, seja à distância ou seja presencialmente, nos cursinhos onde eu trabalho. Então fica tranquilo, se você fizer o curso aqui comigo, se você acompanhar as aulas, você vai ter condições de transformar essas 5 questões que muita gente vê como dificuldade em 5 oportunidades para te classificar melhor e garantir a sua aprovação nesse concurso. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. O que o professor fez? Eu extraí lá do edital o conteúdo, tá? Então ele fala em raciocínio lógico. Estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou efeitos fictícios. Geralmente questões de associação. Fornecer e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Fica bem dentro do conteúdo de associações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Aqui a gente pega um pouco da lógica da argumentação, usando o e, o ou, o se, então, também aquelas questões de conjuntos, algum A e B, se todo A e B, fica dentro desse universo aqui, tá? Compreensão do processo lógico que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Também aqui a lógica da argumentação, onde tem o se, o e, o se então, o e, o ou, e também trazendo aí a parte de verdades e mentiras que a FCC costuma cobrar também nos seus conteúdos. Noções básicas de proporcionalidade e porcentagem, problemas envolvendo regra de 3 simples, cálculos de porcentagens, acréscimos e descontos. Então aqui é a parte que ele chama aí de matemática. Então o edital tem conteúdo de matemática e tem conteúdo de raciocínio lógico. O que o professor fez? Eu olhei as últimas provas que ela aplicou para os tribunais e fiz um raio-x mesmo, trazendo as questões que ela mais cobra. Ela costuma cobrar teoria dos conjuntos, aí pode ser algum A e B, todo A e B. Proporção quase sempre aparece, porcentagem todas. Todas as provas apareceram uma questão de porcentagem. Lógica proposicional, né, que é a lógica da argumentação, questões que envolvem conectivos, equivalências e negações. Isso aqui fica, algumas provas têm, outras não, mas sim, aparece, tá? Então, a gente tem a proporção como uma questão certa na prova. Eu observei que associações também aparecem praticamente em toda a prova. E aí as outras 3 vão estar envolvendo aí proporção ou uma questão de negação, equivalência e sequências lógicas. Algumas questões trazem umas questões, algumas questões trazem algumas questões, né? Algumas questões trazem o conteúdo de sequências numéricas ou problemas envolvendo relações numéricas. Então, o que a gente pode prever que vai acontecer nessa prova, nessas 5 questões? A gente vai ter uma questão de porcentagem, isso é certo. A gente tem grande chance de ter uma questão de associações, é certo, sabe assim?
chutaria 90% de chance de aparecer uma questão de associações, e o que vai sobrar vai estar usando ou proporção, ou vai estar usando lógica proposicional, vai colocar a questão de verdade ou mentira, mas dá para a gente cercar muito bem esse edital nesse curso que eu vou oferecer. Eu fui lá e fiz o seguinte, ó, peguei, analisei as questões de início para poder separar, já estruturar esse curso. Eu vi que teoria, peguei 200 questões dos últimos concursos. Eu vi que 14 eram de teoria dos conjuntos, 32 questões eu vi de conjuntos numéricos, dá 16%. Proporção, 30 questões, 15%. Porcentagem, 36 questões, 18%. Lógica proposicional, 14%. Sequências lógicas, 13%. E associações, 17%. Então, o que a gente percebe aqui? É quase a mesma quantidade. Tem prova que sai uma questão de lógica proposicional e entra uma questão de associação. Tem questão que não tem proporção e tem sequência. Então, a gente tem que trabalhar com cada um desses universos aqui para garantir que a gente consiga acertar as 5 questões da prova, tá? Então, o curso vai ser feito para realmente você chegar lá, ler o enunciado e falar, nossa, essa questão eu fiz lá com um professor. Como é que o curso é organizado? O curso ele tem a parte teórica, e essa aula teórica, eu já trago a resolução de 5 questões do assunto. Aí eu ofereço mais 2 aulas, cada uma contendo 5 questões do assunto. Então, associações, por exemplo, vão ter, no mínimo, 15 questões. Por quê? Porque no módulo principal, eu vou resolver as 15 questões. Mas vai ter um módulo adicional. E aí já são questões multibancas. Eu vou trazer algumas questões que podem aparecer na FCC e tem uma pegadinha a mais, um conceito a mais, que é bom o aluno ver. Isso vai depender do quê? Do seu tempo. Aí eu não tenho tempo, está corrido o meu tempo. Faz o módulo principal. Lá as questões são FCC, são as questões características da banca, aquelas que ela sempre cobra. A FCC não tem aquela tradição de inovar, de colocar pegadinha no enunciado. Geralmente, em lógica, ela é direta. Inclusive, ela nem costuma fazer pegadinha nas alternativas. Se achou a resposta, ela vai estar lá, não vai ter um valor intermediário entre as respostas. É bem tranquilo nessa parte, costuma ser assim. A gente não sabe como vai ser essa prova, mas olhando para as provas aplicadas anteriormente, é isso que ela costuma fazer, tá? Então, vai ter o módulo principal, cada tópico lá 15 questões, ou eu tenho tempo. Vou lá e faço as outras questões que o professor colocou, de porcentagem, de associação, de lógica da argumentação, equivalência, negação. Vai ter um módulo com mais algumas questões, sem falar que eu vou disponibilizar todas as questões em PDF, numa lista, e também vou oferecer resolução de exercícios extras. Então, dentro da própria plataforma vai ser entregue exercícios extras para você. Sem falar no grupo, onde a gente vai poder discutir questões. De repente, um aluno achou uma questão interessante, joga no grupo, a gente resolve e oferece a resolução para todo mundo. E se fizer necessário, a gente faz um encontro online, vai estar incluso um encontro online, para discutir na reta final algumas questões de prova e deixar você realmente focado. Então, também vai ser oferecido aí uma aula de reta final, preparando a sua mente para fazer essa prova. Beleza? Vamos aqui para o próximo. O que a gente pode esperar na prova do que a gente viu? Uma questão de porcentagem, tá? Eu chuto isso, uma questão de porcentagem, uma questão de conjuntos, uma questão de associação. Essas 3, pelo que o professor acompanhou, elas estão sempre juntas aparecendo nas provas da FCC. As outras 2 pode ser um universo aí mais amplo, mas todo esse conteúdo vai ser entregue para você, tá? Como a gente se prepara para um concurso? Bom, se você é concurseiro experiente, você vai concordar comigo. Se não concordar, pode deixar aí nos comentários. Mas a gente tem que fazer o concurso resolvendo questões da banca. Tá? Sempre. O primeiro passo é olhar para a banca. Aí eu esgotei todas as listas. Eu esgotei lá naquele site que eu pago de questões, eu fiz todas da FCC. Aí eu vou partir para outras bancas. Então, é esse sempre o primeiro passo para a gente ter uma preparação adequada. Tá? Então, o meu material ele foi feito para isso. Eu trago questões da banca FCC, questões que são pertinentes para concursos de tribunais. Então, a gente vai escolher o material certo. E o meu curso de raciocínio lógico tem essa característica. Eu não reaproveitei a aula. A aula que tem lá, a aula desse curso preparatório para o TRF3, foi do primeiro segundo ao último segundo, totalmente feito para esse concurso. Para você, para ajudar você na sua aprovação, tá? Então tá aqui, eu não reaproveitei a aula, tá? Cada aula não tem enrolação, é direto ao ponto. Não tem aquela teoria falando de um monte de coisa que você não precisa saber, que não vai te ajudar a fazer a questão. Então, é o conteúdo certo para você resolver a questão. Garanto que você não vai ficar com dúvida. E se ficar com dúvida,
é só entrar em contato com o professor. É em 24 horas que eu tiro sua dúvida, tá? Não vai esperar 7 semanas, 15 dias, não. Você vai ter a resposta. 7 semanas já até passou a prova, né? Não vai esperar nada. Você mandou a resposta, mandou a pergunta lá, o professor vai se esforçar para entregar a resposta para você em até 24 horas, tá? Estou sempre atento aqui ao WhatsApp, ao Instagram, que são os canais que nós podemos utilizar. A própria plataforma também do Hotmart, ela permite que você me mande mensagem, estou sempre de olho. A sua dúvida chegou, eu vou sanar a dúvida, porque eu sei o peso de uma dúvida, eu sei como é não conseguir fazer uma questão. Então esse é o meu compromisso. Deu dúvida, me manda, eu retiro a sua dúvida no primeiro instante que for possível, tá? Como eu falei, são 15 exercícios de cada tópico, todos do perfil da Banca FCC, todos geralmente de concursos que foram organizados para tribunais, tá? E garanto, se fizer o curso, professor, foco total TRF3, você vai ir muito bem em raciocínio lógico, sendo capaz de acertar 5 questões, somando com as questões de português, somando com as questões de noções de pessoas com deficiência, você fazer um módulo 1 extraordinário, já garantir a sua aprovação de cara nesse módulo, tá? Então, vamos lá, deixa eu ficar pequenininho aqui, para a gente começar a fazer umas resoluções de questões anteriores, para você ver aí como é que é o módulo, o método do professor. Claro que aqui é bem simples, bem menos profundo, como eu faço nas aulas, mas já vai te ajudar com certeza. Só de você ver essa aula aqui, você já vai ter noção de como fazer algumas questões no dia da sua prova, tá? Então, a primeira questão que eu coloquei é uma questão que caiu no TRF3 e é uma questão de conjuntos. Então, ele fala, o número de matriculados na disciplina de cálculo, estatística e microeconomia é 150. Sabe-se que 12 deles cursam simultaneamente microeconomia e estatística. Essa palavrinha aí é muito importante em conjuntos. E que 80 deles cursam somente cálculo, outra palavra muito importante em conjuntos. Os alunos matriculados em microeconomia não cursam cálculo. Se a turma de cálculo tem 96 alunos e a de estatística 35, o número de alunos na turma de microeconomia sempre que a gente trabalhar com conjunto, a gente vai desenhar círculos, circunferências. Cada circunferência representa um universo. Então aqui vai ser o universo de quem faz cálculo, aqui o universo de quem faz estatística e aqui o universo de quem faz microeconomia. Então, dentro de cada circunferência, de cada círculo, são as pessoas que fazem um desses cursos, total de pessoas. Eu sempre vou buscar a palavra E, porque o E para a gente é a interseção, é o espaço em comum entre dois ou mais conjuntos. Então, falou E, é a região em comum, é esse espaço aqui, ó. Quando eu estou aqui, eu estou tanto em estatística quanto em microeconomia, perfeito? Uma coisa importante que ele falou, está aqui, ó. Ele disse que os alunos matriculados em microeconomia não cursam cálculo. Então, ele está dizendo que não existe gente em comum entre microeconomia e cálculo. Então, quando eu olhar para microeconomia e cálculo, eu vou tirar essa região do problema. Isso é muito importante, porque aqui não tem ninguém. Não tem quem faça microeconomia que faça cálculo. Ah, pessoal, mas pegou aqui a estatística? Sim, vai pegar. Não tem gente de microeconomia e cálculo. Então, essa região toda, ela some. E tira da gente esse espaço que seria o comum aos 3 cursos. Se não tem quem faz 2, não vai ter quem faz 3. Concorda comigo? Aí ele fala uma coisa interessante também. 80 cursam somente cálculo. Então, eu vou pôr 80 aqui, ó, porque todo mundo que está nesse espaço faz só cálculo. Perfeito? Ele diz agora que 96, na turma de cálculo tem 96 alunos. Aqui já clarei um monte, porque dentro do universo do cálculo você tem que ter 96. Você colocou 80 aqui. Aonde você vai colocar os 16 que estão faltando? Só pode ser aqui, ó. Então eu garanto que eu tenho 16 alunos que fazem cálculo e estatística. Show de bola. Por quê? Porque ele também me disse que 12 deles cursam simultaneamente microeconomia e estatística. Então eu consigo pôr 12 alunos aqui, ó. Esses 12 alunos estão dentro do espaço comum a micro e a estatística. Beleza. Isso é importante? Pô, demais, né? Porque ele falou para mim, eu tenho 35 alunos em estatística. Então, dentro desse universo de estatística, eu tenho que ter 35. Eu tenho 16, com 12 vão dar 28. Para chegar em 35, estão faltando 7 alunos. Como eu dei o total de alunos, que são 150, eu consigo chegar em quem faz microeconomia. É o que está faltando para 150. Quando eu somar toda essa turma aqui, ó, isso vai dar 115. Então, eu tenho um total de 150, já distribuí aqui
115. Vou subtrair, que é para chegar em quem está aqui, ó. Então aqui vai ficar 4, aqui vai para 10, 10 tira 5, fica 5, 4 tira 1, fica 3, aqui vai dar 0. Dá para fazer de cabeça, né? 115 para 150, 35. Então eu jogo 35 alunos aqui. O que o professor falou sobre pegadinha? Tem muita banca que já ia colocar na letra A aqui o 35, certeza. Por quê? Porque eu vejo 35, se tiver um 35 aqui, a chance de, por ter feito esse cálculo e querer marcar essa alternativa é enorme. Mas cuidado, ele não falou que quer só quem faz microeconomia. Ele quer quem faz microeconomia, não só quem faz. Ele quer quem faz microeconomia. Então é todo mundo que está dentro do universo de microeconomia. 35 com 12, 47. Opa, 47, marca aí a letra E, tá? No gabarito certo. Beleza? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Se todo engenheiro é bom em matemática e algum engenheiro é físico, conclui-se corretamente que essa questão é muito comum na banca FCC. Então a gente vai criar aí o que ele fala. Quando ele me diz que todo engenheiro é bom em matemática, esse todo ele está contido dentro desse conjunto maior, que é matemática. Então eu vou criar um conjunto maior de matemática e lá dentro eu vou colocar todos os engenheiros. Então os engenheiros. Então quando eu olhar para o conjunto de engenheiro, todo mundo que é engenheiro está dentro do conjunto de matemática. Eu garanto o que ele está me dizendo. Todo engenheiro é bom em matemática. Mas agora ele diz o seguinte, algum engenheiro é físico. Quando eu falo algum, é uma região do espaço em comum que eu posso ter que existam engenheiros e físicos. E isso cria um problema, porque eu posso ter um conjunto desse jeito, eu teria essa possibilidade, aqui seriam os físicos, e de fato eu tenho aqui, nesse ponto, um engenheiro que é físico, então algum físico é engenheiro, ou algum engenheiro é físico. Então, eu poderia ter um conjunto aqui dentro de físicos, e garantindo aqui nesse caso que todo físico também é bom em matemática, aqui eu teria algum físico que é bom em matemática. Então, como é que eu vou trabalhar? Vai trabalhar aquilo que a gente consegue concluir, tendo a certeza que eu tenho um engenheiro que é físico, eu tenho algum engenheiro sendo físico. Vamos olhar aqui essa resposta. Todo físico é bom em matemática? Geralmente ele já joga essa de cara, é padrão. Todo físico é bom em matemática? Se o menino, né, se o candidato ou a candidata fez esse desenho aqui, ele pode se convencer de que sim, nesse caso que eu desenho aqui, seria uma verdadeira. Mas eu posso ter tanto esse caso quanto esse caso aqui. Então eu não garanto isso. Não tem como garantir isso. Poderia ter as duas possibilidades. Certos bons em matemática não são físicos. Aqui vem para ser pegadinha. Certos bons? Quer dizer, existe alguém ali que pode ser bom em matemática e não ser físico e está determinando uma pessoa? Eu não consigo determinar ninguém aqui dentro. Então eu tenho que ser algo que eu estou dizendo que alguém, uma pessoa em específico, é bom em matemática, não é físico, mas eu posso ter alguém, um certo bom em matemática, que é físico. Então, essa aqui não pode ser. Existem bons em matemática que são físicos. Aí sim, quando eu coloquei esse engenheiro e esse físico e disse que existe alguém que é engenheiro e físico, pelos engenheiros estarem dentro do conjunto de matemática, eu garanto que esse engenheiro, que é físico, ele é bom em matemática. Então, existe sim bons em matemáticas que são físicos. É essa aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou relacionar esse elemento que tem uma ponte, tem uma ligação de engenharia e física. Esse existe, ele está dizendo que existe alguém que é físico e engenheiro, tá? Essa pessoa existe, e como ela é física, perdão, como ela é engenheira, ela é boa em matemática. Então eu vou ter uma pessoa que é boa em matemática e é boa em engenharia, mas que é boa em matemática e se formou em engenharia. É essa a resposta aqui. Tá? Então vai ser sempre essa ponte que eu vou fazer entre o físico e a matemática, por existir com certeza uma pessoa que está dentro desses dois conjuntos. Beleza? Certos físicos não são bons em matemática? Eu poderia ter isso aqui, poderia ter isso aqui, não consigo garantir isso. Não há engenheiros que sejam físicos. O problema falou isso, né? Há engenheiro que é físico, então essa aqui não é a resposta. Então tem um módulo que eu trabalho só essas questões para te ajudar a entender bem como é que funciona o todo, o algum. Então, se você quer aprender mais, não deixe de conferir o meu curso. O curso tem 7 dias de garantia. Se você não gostar, é só ir lá, clicar no botão que você tem um reembolso total do seu dinheiro, sem frescura. Volta para a tua conta na hora, tá? Todo o dinheiro. Não fica nenhuma parcela nem com o professor e nem com a plataforma. Vamos seguir.
O preço unitário de venda de um produto que era praticado em 2020 teve um único aumento em 2021 de 10%. Em 2022, foi concedido sobre o preço de venda reajustado em 2021 um único desconto de 5%. É correto afirmar que o desconto concedido em 2022 correspondeu do preço do produto que era praticado em 2020 a ele quer calcular o desconto. E aqui eu vou dar uma dica muito importante e bem legal. Primeira coisa que a gente vai anotar aqui, a gente não tem o valor. Uma das grandezas que ele está trabalhando aí é o dinheiro. Ele está falando que tem um preço unitário. Como a questão não cita esse dinheiro, o que muito aluno faz, muita aluna faz? Coloca um X. A partir de hoje, você vai aprender que você não coloca X. Você cria um valor. Toda vez que a questão não der um valor relacionado a uma grandeza, como assim, professor, grandeza? Vamos supor que ele falasse de alunos. Ele não fala 10 alunos, 5 alunos, 15 alunos. Ele está falando de dinheiro, ele não fala 10 reais, 20 reais, 12 reais. Se ele estivesse falando de volume, ele não dá 12 litros, 15 litros, 30 litros, ele não dá nenhum valor relacionado à grandeza. É o que está acontecendo aqui. Em nenhum momento ele coloca RS alguma coisa. Se a questão não traz o valor da grandeza, a gente vai criar esse valor. E para dinheiro, para porcentagem, tá? Desculpa. Para dinheiro não, porque tem questões que o dinheiro não vai, isso não vai funcionar, a dica não vai funcionar. Mas quando for porcentagem, se a questão for de porcentagem, você pode criar de cara o valor de 100 reais. Toda vez que for porcentagem, pode jogar 100 reais lá. Por quê? A gente vai associar 100 reais a 100%. Então, 10 reais é 10%, 20% é 20 reais. Vai ter uma relação valor do dinheiro, valor da porcentagem. Isso vai ser ótimo. Então, vamos criar esse valor. É 100 reais. Em que ano nós estamos? Nós estamos em 2020. O que vai acontecer? Ele vai para 2021. Nós vamos chegar aqui em 2021. Em 2021, esse produto ele vai ter um aumento de 10%. Quanto ele vai passar a custar? 10% a mais do que eu tinha em 2020, que era 100, 110 reais. Certo? Agora nós vamos para 2022. Em 2022, o que vai acontecer? Eu vou ter uma redução de 5%. Observe que a questão fez o quê? Ela calculou 10 e colocou como uma das opções aqui 5%, o desconto, né? O próprio desconto ela colocou aqui, 5%. Mas não é, né? Pô, seria muito fácil, 10%, 5%. Não, porque ele quer em relação ao valor inicial. Quando eu fizer esse cálculo aqui, vai ter um desconto de 5%. Ele quer saber quanto é esse desconto concedido em 2022 em relação a 2010. Vamos lá. 5% de 110, o desconto que eu vou ter é de R$ 5,5, que é correspondente a 5,5% do valor inicial. Acabou a questão. Então, como eu tenho 5,5, quanto 5,5 é de 100? 5,5%. É isso. Então, eu queria o desconto que eu vou dar em 2022 em relação ao valor inicial. Como a gente travou 100 para 100%, R$ 5,5 de desconto é 5,5%. Fechamos essa questão e eu dou muito dessa dica, reforço muito essa dica durante o curso, tá? Se você gostou, recomendo. Bora comprar o curso e garantir a vaga, beleza? Vamos para a próxima questão. Em um teste, Maria deve acertar pelo menos 70% das questões para ser aprovada. Ela já fez 24 questões e sabe que acertou 15 delas. E não sabe responder 9. Se não acertar essas 9 questões e acertar todas as outras, ela passará no teste. Porém, se não acertar pelo menos uma dessas outras, ela não será aprovada. O número de questões desse teste é uma questão extraordinária. É um pouco além ali do nível de porcentagem que a gente espera numa prova de raciocínio lógico. Não seria a formatação desse concurso aqui. Mas a gente não pode desprezar esse tipo de problema. A gente tem que trabalhar até nessas questões mais complexas, que seriam voltadas aí para um público mais para uma prova de matemática, de fato. Mas a gente vai fazer tudo nesse curso, inclusive essas questões que são difíceis, que a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Concorda comigo? Então, vamos focar nas questões que ela precisa acertar. A gente sabe que ela precisa acertar 70% de um número de questões que eu vou chamar de X. Eu não sei quantas são. Então, esse é o acerto dela. A gente já sabe que ela acertou 15. Eu vou precisar somar agora um número de questões para dar 70%. Então,
Quem é essas questões? Bom, essas questões são x. Ela já fez 24, certo? Então, eu vou fazer o quê? X menos 24. Essa talvez seja a montagem mais difícil, mas vamos ver com o professor. Ela fez 24 e ela acertou 15. Então, do total de questões que ela precisa fazer, 24 já foram feitas. Eu estou olhando só para os acertos. Então, eu tenho 15 mais o que falta ela fazer, e isso vai ter que ser igual a 70% do valor de x. Aqui a gente pode trabalhar tanto na forma percentual mesmo, 70%, como na forma fracionária, como eu vou trabalhar, mas podia ser também na forma decimal, né, na chamada fração unitária. Então a gente poderia ter aí colocando 70%, 7 sobre 10 ou 0,7. Os três modos estão certos de se fazer. Tem muita gente que já converte isso aqui para 0,7 de x. Nesse tipo de problema, fica mais fácil. Mas eu geralmente mantenho um padrão de resolução para a gente se acostumar e sempre trabalhar do mesmo jeito. Então eu vou ter aqui 15 menos 24. Esse valor eu vou ter que considerar ele como sendo negativo mesmo, tá? Então vai ficar menos, né? Mais ou menos. Eu vou olhar sempre o maior número, é o 24, o maior número em valor absoluto, em módulo, é o 24. Então essa minha conta ela fica negativa. 24 eu tiro 15, vai dar menos 9. Mais x é igual a 70% do valor de x. Vou simplificar o zero de cima com o zero de baixo. E agora eu tenho 7x sobre 10. Vou tirar o mínimo. Tirando o mínimo, vou ficar com menos 90 mais 10x é igual a 7x. Esse 7x eu vou trazer para cá, ele vai negativo. Como eu trouxe o x para o primeiro termo, eu vou jogar o número para o segundo termo. Ele vai lá para o outro lado, positivo. Então eu vou ter 10x menos 7x dando igual a 3x. O 90 para o outro lado ficou positivo. X é igual a 90 dividido por 3, vão dar 30 questões. Lembrando que a gente chamou o X o total de questões dessa prova. Vamos tomar cuidado, vamos ver o que ele quer. Ele quer o número de questões desse teste. Então, resposta, letra B, com certeza, 30 questões. É isso aí. Bem legal essa questão mesmo. Bem legal. A gente chega nessa resposta aí sem muita dificuldade. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima. Uma empresa pavimentadora de ruas utiliza uma máquina que retira o asfalto antigo na razão de 3 metros lineares de rua a cada 8 minutos. O tempo que essa máquina gastará para retirar o asfalto de 3,75 km lineares de rua de forma ininterrupta equivale a... Tem vários modos de fazer esse tipo de questão, mas como enunciado pede regra de 3, lá no edital, né, pede regra de 3 simples, eu vou abordar essa resolução por regra de 3 simples. Para trabalhar a regra de 3 simples, a gente tem que ter duas coisas. Grandezas, pelo menos duas grandezas, e fazer uma análise dessas grandezas. Eu tenho duas grandezas? Eu tenho. Eu tenho o quanto eu tiro, 3 metros, no tempo, 8 minutos. Então eu tenho como relacionar duas grandezas, que eu vou chamar metros, que é o que a máquina tira, por tempo. Tá? Aqui pode ser também comprimento, já que ele coloca aqui 3,75 km. Então, poderia ser aqui asfalto. Vamos melhorar então? Vamos para o asfalto, que ela tira. Asfalto por tempo. Na primeira relação, ele me dá 3 metros de asfalto retirado num intervalo de tempo de 8 minutos. Eu quero saber o 3,75 km. Eu só posso trabalhar na mesma unidade de medida. Então, aqui é metros. A gente começou com 3 metros. O que eu vou ter que colocar aqui é metros. E 3,75 vai dar 3.750 metros. E eu vou colocar um X aqui. O meu aluno, a minha aluna, lembra que eu falei que eu já te adotei como aluno, como aluna? Não vai fazer a regra de 3 sem antes verificar o comportamento das grandezas. E isso é muito comum de ter pegadinha na prova. O que é esse comportamento? Eu preciso analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente. E eu penso de forma prática, sem olhar para os valores. É as grandezas que eu vou analisar. São as grandezas. Asfalto e tempo. Essa máquina está retirando asfalto. Se eu quiser retirar mais asfalto, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Então, se eu for remover mais asfalto, eu vou gastar mais tempo. Então, elas são diretamente proporcionais. Multiplica em cruz ou como eu faço no curso. Passo uma linha em cima do X nos dois sentidos. Sempre em cima do X, tá? Passou, eu já escrevo direto. X é igual. Quem a linha toca, eu multiplico. Quem a linha não toca,
eu divido, é o 3. Agora eu vou dar uma olhada se esse número aqui é divisível por 3. Como é que a gente faz isso? A gente soma os algarismos, 3 com 7, 10 com 5, 15. Então esse número é divisível por 3. Vou efetuar a divisão por simplificação. Eu vou dividir em cima e embaixo, ambos por 3. Não compensa multiplicar, esquece isso. Vamos simplificar primeiro, depois a gente multiplica. Porque de toda forma tem que dividir por 3. Esse número vai ser mais fácil, quer ver? Ó? Pega algarismo por algarismo. 3 dá para dividir por 3, fica 1. 1 vezes 3, 3 para 3, 0. Passa para o próximo algarismo, 7. 7 dá para dividir por 5, ou por 3, desculpa. Vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, sobra 1. 1, coloca o 5, vira 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Acrescenta um 0. Já estou aqui com a resposta. Ó. Fiz a divisão tranquilamente. Agora eu vou fazer o quê? 8 vezes 1.250. 8 vezes 0 vai dar 0. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4 vão dar 20, vão 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. Isso aqui vai me dar 10.000 minutos. Lembrando que o tempo que eu comecei eram minutos. Então a resposta vai sair em minutos, 10.000 minutos. A gente precisa converter isso para as unidades maiores que minutos. No caso, a gente vai converter isso para hora. E sempre que a gente converte para uma unidade maior, no caso de segundo, minuto e hora, essa transformação é feita na base de 60. De fato, 60 segundos você converte em 1 minuto. Então você divide sempre por 60 ou multiplica por 60 para converter dentro dessas unidades. Minuto, segundo, minuto e hora. Então a gente só faz a transformação usando o 60. Quando eu vou para o maior, de segundo para minuto, eu divido. Quando eu vou para o menor, de hora para minuto, eu multiplico. É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai pegar esse 10.000 e vamos dividir por 60. Não pode cancelar o 0 com 0, porque senão é uma divisão, isso é uma conversão em unidade de medida. Estou convertendo minuto para hora. Não pode fazer essa besteira de cancelar o 0 aqui, vai te dar problema. 100 divide por 60 vai dar 1. 1 vezes 60, 60. Para 100 sobra 40. Desce o 0. 400 por 60, 6. 6 vezes 60, 360. Para 40, para 400 sobra 40. Desce o 0. 400 por 60 vai dar 6. 6 vezes 60 vai dar 360. Vai sobrar 40. Eu não vou continuar a divisão porque eu não quero ter décimos aqui. Eu quero ter horas, minutos e segundos. É dias, horas e minutos, perdão. Então, eu fiz a divisão, aqui era minuto, dividi por 60, converti para hora. O que sobrou aqui é minuto. Se eu tinha minuto no começo, o que vai me sobrar é minuto. Perfeito? Então, eu estou com 40 minutos e eu já terminei essa questão. Ó. O professor falou, não tem pegadinha. Ó. 40, só uma tem 40. É a letra A. Mas aqui eu estou explicando. Então, a gente vai continuar. Então, eu já tenho garantido que eu tenho 40 minutos. Mas 166 horas a gente não trabalha. Sempre que passa de 24, eu converto para dia. Então, essa é a transformação. Para converter de hora para dia, a gente divide por 24. Perfeito? Dividindo os 166 por 24, vão dar 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14. Vamos subtrair daqui, 6 tira 4 fica 2. 6 tira 4 fica 2. 1 tira 1 fica 0. Como eu fiz essa divisão aqui, dividi por 24, eu converti esses 166 horas em 6 dias. Então, vão ser 6 dias. O que sobrou é hora, 22 horas. Deixa eu apagar aqui. 22 horas e 40 minutos. A questão facilitou mesmo por colocar só uma alternativa aí com o 40, tá? Então, a gente pode esperar uma prova com questões fáceis e questões difíceis. É sempre assim. Dessas 5 questões, a gente vai ter uma questão fácil. A gente vai ter uma questão muito difícil. E nós vamos ter 3 questões na média. Essas 3 questões médias com a fácil, tem que acertar. A difícil, a gente vai se preparar para acertar também. Beleza? Se está gostando desse vídeo, gostou, chegou até aqui, não deixa de curtir para ajudar o professor. Eu não fico pedindo, não. Eu acho que fica maçante. Mas tem gente que só faz se a gente pedir. Se você for um desses, então curte aí, por favor. Vamos seguir. Questão 6. Carlos é o último, né? O professor lê rápido. Alberto, Breno e Carlos pretendem viajar nas próximas férias e irão para cidades diferentes. Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte. Não necessariamente nessa ordem. Aqui já está entregando que é uma questão de associação, tá? Dentro do edital, e o meu professor falou que tem caído muito nas provas da FCC. Além disso,
utilizarão meios de transportes diferentes, ônibus, carros e avião, não necessariamente nessa ordem. Breno vai de ônibus, Alberto vai para o Rio de Janeiro e quem viaja para Belo Horizonte vai de carro. É correto afirmar o quê? Aqui a gente vai criar, o professor já deixou pronto, mas no curso eu ensino a montar essa tabela. Então a gente vai criar uma tabela que a gente vai colocar os personagens, né, quem são as pessoas, e cada uma das características. Por exemplo, eles vão viajar, então eu vou ter a viagem, esse aqui é o destino. Eu coloco RJ, né, para ficar Rio de Janeiro, Floripa e BH, é para onde eles vão. E aqui os meios de transportes, ônibus, carro e avião. Então aqui o professor distribui as características, sempre desse jeitão mesmo aqui, é o jeito que eu ensino a associação. É todas as características para cada personagem, repete embaixo a mesma ordem. E com isso a gente vai fazer o quê? A gente destaca aquilo que eu sei que vai acontecer e risca o que eu sei que não vai acontecer. Sempre que eu destacar uma informação, eu vou riscar na linha e na coluna. Isso é a parte mais importante desse método. Eu vou fazer para você entender. Ó. Breno vai de ônibus. Então eu vou pegar o Breno, vou marcar para ele aqui o ônibus. Ó. Então eu vou fazer um retângulozinho aqui. Vou riscar sempre as opções na coluna, porque se ele vai de ônibus, os outros não vão. E vou riscar na linha, porque se ele vai de avião, ele não vai usar o carro nem... Se ele vai de ônibus, ele não vai usar o carro e nem o avião. Perfeito? Então, sempre que eu identificar uma característica, eu tiro da linha e da coluna. Isso é muito importante, porque é isso que vai te entregar a resposta. Vamos seguir. Alberto vai para o Rio de Janeiro. Então, vamos pegar o Alberto aqui, ó. Vamos destacar o Rio de Janeiro para ele, ó. E vamos eliminar aqui e vamos eliminar aqui, certo? E quem viaja para Belo Horizonte vai de carro. O que vai acontecer aqui? Ó? Se eu observar, eu tenho duas opções do carro, certo? Para usar o carro aqui. Eu tenho o carro nessa primeira opção, mas aqui eu já destaquei que quem vai para cá é o Rio de Janeiro. Não tem como ser esse cara. Se eu colocasse o carro para o Alberto está indo para o Rio de Janeiro. Não tem como. Então eu só posso pôr o carro para quem? Para esse cara aqui, ó, porque quando eu associar o carro aqui, é onde eu tenho a opção de BH. Ó. Aqui é BH. Tá vendo? Aqui eu não tinha mais como marcar o carro para ele. O carro já foi usado. O carro saiu da opção para ele. Aqui foi o ônibus. Então eu fechei aqui embaixo. Ó. Ganhei a questão. Por quê? Eu vou eliminar na coluna e na linha. Já sobra o avião para o Alberto. Lá onde eu marquei BH, eu vou eliminar na coluna e na linha. Já sobra o Floripa para o Breno. Fechamos a questão. E aqui eu tenho que só tomar um cuidado. Aqui ele está usando o E. Na prova ele pode usar tanto o E quanto o OU. Isso é conteúdo lá de lógica da argumentação, a lógica proposicional, onde eu vou usar os conectivos e, ou, se então, se somente se e ou, mas as variações que as bancas costumam usar, a FCC não faz muito uso dos outros que seriam sinônimos, mas colocando o E, eu preciso saber o seguinte, quando eu uso o E, só é verdade se tudo for verdade. Ou, como eu gosto também, se eu tiver um falso, ele deixa isso falso. Tá? Então, se aparecer um falso aqui, a afirmação é falsa. Então, vamos lá. Alberto vai de avião. O Alberto vai de avião. Isso é verdade. E Breno vai para o Rio de Janeiro. Breno está indo para Florianópolis. Então, isso aqui é falso. Como eu estou usando o E, apareceu um falso, isso fica falso. Já era. Alberto vai de avião. Isso é verdade. E Breno vai para Florianópolis. Opa, isso também é verdade. Então, essa é a alternativa que a gente quer a resposta. Letra B. Vamos ver as outras, a gente acertou mesmo. Carlos vai de avião. Carlos vai de carro. Então, ficou falso aqui. Ele está usando o E, já deixou falso. Alberto vai de ônibus. Alberto vai de avião. Isso aqui é falso. Usou o E, já ficou falso. Carlos vai de avião. Carlos vai de carro. Isso aqui é falso. Usou o E, toda essa afirmação ela fica falsa. Bem tranquilo. E é isso aí. Na prova vai ter uma questão dessa. Pode ser uma questão simples, como pode ser uma questão difícil. Mas no meu curso você fica preparado. Vamos pro próximo. 7. Se Adão vai ao cinema, Benedito consegue estudar e Carla não faz brigadeiro. Carla fez brigadeiro. Então podemos afirmar que o professor faz o seguinte, geralmente na prova ela vai vir escrita dessa forma. Uma afirmação na mesma linha. O que eu vou pedir para você fazer é, no seu rascunho, você vai separar cada uma das proposições, cada uma das premissas que eu vou ter lá. Uma premissa está usando esse conectivo, se, então. Ele escondeu então aqui, mas tem o então, tá? Se Adão vai ao cinema, então Benedito consegue estudar e Carla não faz brigadeiro. Esse E é o que o professor acabou de falar
no exercício anterior. Ele é um conectivo. Isso só é verdade se tudo for verdade. É sempre assim. Um falso fica falso. Quando eu uso o se, então, que vai ser usado esse símbolo aqui, eu preciso saber quando isso é falso. Tem uma dica bem importante. O se, então, só é falso quando ele forma o seguinte mnemônico. Ó. Ele só vai ser falso quando formar Vera Fischer. Toda vez que eu tiver o Vera Fischer, o resultado disso é falso. Então, eu só vou ter o se então falso se a primeira premissa, se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. Se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Tem outra frase para ajudar também. É a velha fofoqueira é falsa. Então, a primeira ficou verdadeira, a segunda ficou falsa, formou Vera Fischer, isso é falso. Qualquer outra possibilidade que eu tenha, fica verdadeiro. Como assim, professor? Eu posso ter a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, verdade, verdade, não formou Vera Fischer, verdadeiro. Eu posso ter a primeira falsa, a segunda falsa, não formou Vera Fischer, é verdadeiro. Eu posso ter a primeira falsa, a segunda verdadeira, não formou Vera Fischer, é verdadeiro. Então só tem uma chance do se então ser falso. É a primeira verdadeira e a segunda falsa. Vera Fischer ou Vera fofoqueira é falsa. Quando eu tenho esse tipo de problema, o que a gente faz? A gente vai pegar a premissa mais simples, a última, e vai considerar ela como sendo verdadeira. Isso vem lá do silogismo. Eu não posso ter uma conclusão verdadeira de premissas falsas. Então, se eu travar as premissas como verdadeiras, a conclusão que vem disso vai ser verdadeira. Então, eu vou travar essa premissa para ser verdadeira e eu vou querer que essa premissa também seja verdadeira. Todas. Aqui só são duas, as duas vão ser verdadeiras. Então, a gente travou que Carla fez brigadeiro, é verdadeiro. O que eu tenho aqui em cima? Ó? Eu tenho Carla não fez brigadeiro. Ele está usando o não. Ó. Então, ele está negando essa proposição. Na minha aula de proposições, isso vai ficar completamente bem explicado. Então, como é que eu nego uma proposição? Ou eu coloco o não, se eu não tiver, ou eu tiro o não, se eu tiver. Então, Carla fez brigadeiro. Eu coloquei Carla não fez brigadeiro, é a negação. E troco o valor lógico. Se é verdade que ela fez, é falso que ela não fez. Olha que bonito. Que conectivo a gente tem aqui? O E. Então, essa afirmação inteira, ela tem valor falso. Mas o que o professor falou que eu queria? Eu quero que essa afirmação ela seja verdadeira. Estou forçando ela a ser verdadeira. Porque sendo as duas verdadeiras, o que eu tiver de conclusão é verdade. Entendeu? Então, eu não posso considerar o Adão vai ao cinema como sendo verdadeiro. Por que eu não posso, professor? Porque ia formar Vera Fischer e ficaria falso. Se eu não posso colocar o verdade aqui porque formar Vera Fischer, que valor que eu posso colocar? Isso mesmo, eu só posso colocar que isso aqui é falso. Então é falso que o Adão vai ao cinema. Agora eu já consigo responder. Por quê? Se é falso que o Adão vai ao cinema, eu quero o que é verdade. Eu preciso assinalar aquilo que é verdadeiro. A minha conclusão tem que ser verdadeira. Então, se é falso que o Adão vai ao cinema, é verdade que o Adão, agora eu vou negar. Mesma coisa. Se aqui está falso e eu quero a verdade, eu vou negar isso aqui. Se aqui eu digo que o Adão vai ao cinema, como é que eu nego isso? Adão não vai ao cinema. Isso é verdade. Tá? Isso é verdade. Eu posso marcar a alternativa que esteja escrito isso. Adão não vai ao cinema, Adão não foi ao cinema, letra C, resolvida a questão. Beleza? Muito tranquilo. Minha aula de raciocínio... a minha aula de raciocínio lógico, lógica proposicional, é para gabaritar qualquer assunto. Não tem erro, tá? Questão número 8. Muito comum também nas provas da FCC, são esse tipo de problema que ele coloca ali bolas e precisa retirar, não é probabilidade. Eu chamo isso de princípio do azarado. Tá? Envolve casa dos pombos, envolve princípio do gênio, várias outras opções, vários nomes tem isso aí. Eu prefiro chamar de princípio do azarado, porque eu vou pensar sempre sendo muito azarado. Tudo que eu quero que aconteça não acontece. Só acontece o que eu não quero que aconteça. Eu sou azarado. Então, uma caixa contém 3 bolas amarelas, 4 azuis e 8 vermelhas. O menor número de bolas a serem retiradas da caixa para termos certeza de observar as 3 cores é... Aqui você pensa o seguinte, eu sou azarado.
Porque o cara fala assim, professor, se eu tirar 3 bolas, eu posso ter 3 bolas de cores diferentes, né? Eu quero observar as 3 cores. Se eu tirar 3 bolas, eu posso tirar uma bola amarela, posso tirar uma bola azul, uma bola vermelha, pronto. Mas você é azarado. Você podia tirar 3 bolas e pegar todas as azuis. Conseguiu. Você podia tirar 3 bolas e pegar todas as vermelhas. Você tem 3 bolas da mesma cor. Então, é isso que eu preciso que você entenda no princípio do azarado. Vai acontecer tudo o que você não quer que aconteça. Então, por exemplo, eu sou azarado. Eu posso tirar 8 bolas e elas serem todas vermelhas? Isso pode acontecer? Pode. Se você for azarado, você pode pegar 8 bolas e sair todas as bolas que são vermelhas. Eu posso continuar sendo muito azarado e tirar 4 bolas. Agora não vai ter mais jeito, eu já tirei todas as vermelhas, né? Mas eu poderia tirar 4 bolas de lá, e como eu sou muito azarado, eu tirar todas as bolas que são azuis? Poderia. Então eu poderia tirar 12 bolas, sendo muito azarado, e conseguir tirar todas as vermelhas e tirar todas as azuis. Já tirei 12 bolas de lá. Essa opção está aqui, mas não é. Eu preciso ter 3 cores. Agora é certeza que a próxima bola que eu pegar, ela vai ter que ser amarela. Eu já tirei tudo que eu podia tirar antes. Tudo já saiu. Já saiu as vermelhas, as azuis. Agora a próxima que eu tirar é a amarela. Aí eu garanto que eu vou ter as 3 cores. Então eu teria que tirar 13 bolas para ter certeza de ter as 3 cores. É certeza. É isso que o professor está falando aqui. É a certeza. Professor, mas é quase impossível isso acontecer. Não, se você for azarado, é possível. Entendeu? Isso que é o princípio da azarado. Você vai tirar tudo que você não quer, tudo que você não quer que aconteça. Vai acontecer. Então eu vou tirar tudo aquilo que eu não quero que aconteça. Vou tirar tudo vermelho, tirar tudo azul. Aí vai sobrar amarelo. Aí tirando essa amarela, eu fecho as 3 cores. E aí tá dado uma questão. Essa eu também arrisco que pode aparecer lá na prova. Então sabe aquela que é a sequência numérica, a sequência que é o princípio do azarado, que é a casa dos pontos? Essas questões vão ser as que vão poder aparecer uma no lugar da outra. Eu fecho meu palpite aqui. Você que está assistindo essa aula aqui, que é só para apresentação do curso, totalmente gratuito. É o que o professor falou. Não quer comprar o curso, mas quer se preparar? Estude associações, porcentagem e estude uma questão de equivalência e negação, que eu acredito que essas 3 vão aparecer na prova, tá? Porcentagem também. Aí vai ficar uma questãozinha que é difícil de enxergar qual vai ser. Agora, se você quer se preparar para garantir as 5 questões, faça o meu curso. Só comprar, experimenta por 7 dias. Se você não gostar, devolve o curso. Fala comigo o motivo que você não gostou. Eu gostaria de saber, mas não precisa também. Devolve o curso, vai atrás de um curso melhor. Eu só quero que você seja aprovado. Eu também sou um concursado, sei como é difícil conhecer bons materiais e encontrar um professor dedicado. Graças a Deus, nas minhas preparações para os concursos que eu fiz, tive excelentes professores que me ajudaram a conquistar minha vaga. Hoje eu faço isso por você que está aí do outro lado me assistindo. Bom? Considere as seguintes proposições. Em março há 2 feriados ou 5 domingos. Em março nunca há carnaval. A negação da condicional T então que, então ele está colocando aqui o C então, tá? É equivalente à afirmação, então ele está juntando, ele está falando que o P é isso aqui. Então vamos escrever em março, perdão, vamos colocar, né? C em março há 2 feriados ou 5 domingos, então em março nunca há carnaval. Então, essa é a proposição que ele propôs aqui pra gente. A proposição que ele propôs, ficou até engraçado, né? Eu tenho 2 proposições simples, que é a P em março há 2 feriados ou 5 domingos, e outra proposição simples, simples não, né, professor? É composta, essa daqui porque está colocando o outro. Em março nunca há carnaval. Então o que essa questão fez? Ela está colocando 2 proposições. A primeira P, proposição composta, porque tem o ou, e a Q é uma proposição simples. Em março nunca há carnaval. Ele quer que a gente faça essa negação. Como é que eu nego o P então que? Pega a dica do professor. Lembra do mané. O que é esse mané, professor? Mané é o seguinte, você vai juntar essa primeira parte aqui, ó. A negação é sempre assim. A primeira parte vai ser mantém a primeira proposição, que é a proposição P.
Agora o E vai te dar a ideia do conectivo que você vai colocar lá. Você vai trocar o conectivo C, então, pelo conectivo E. É isso que você vai fazer. Você vai tirar o C, então, e vai unir usando o E. Beleza? E aí, no final, você vai terminar usando essa última regra, que é o NE. O NE vai te dar a ideia do quê? Nega a segunda. Por isso aqui, você já vai arrebentar na questão da prova. Você não vai ter dúvida. Gravou uma né, sucesso. Por quê? Primeira coisa que eu vou sair caçando é onde eu tenho o E. O professor falou o seguinte, você vai trocar o sem então pelo E. Não esquece, não tem a negação usando o sem então. Já era, não tem. Vai ter que trocar pelo E. Vai ter. Beleza? Então o sem então já estava errado. Vamos ver se a gente está com o E aqui, ó. Em março a carnaval, em março a carnaval, em março a carnaval. Então a gente está usando o E aqui, ó. Beleza, então pode ser uma dessas três aqui. Vamos buscar agora a que mantém a primeira. A primeira é em março há 2 feriados ou 5 domingos. Ó, em março não há, não, ele tem que manter. Isso está errado. Em março não há, ele negou. Não, ele tem que manter. Ele tem que manter a primeira. Acabou, você já respondeu. Você vai levar 30 segundos se você for meu aluno ou minha aluna. Tá aqui, ó, é a letra C. Belamente. Ele vai manter a primeira. Em março há 2 feriados ou 5 domingos. Manteve, mantém, trocou pelo E e vai negar a segunda. Em março nunca há carnaval. Como é que eu nego um nunca? Pode existir. Existe. Eu vou negar, usar o nunca dizendo que pode haver carnaval. Aqui nunca há. Pode haver carnaval. Isso é a negação. Então a resposta é a letra C mesmo. E nós fechamos aí essa aula inaugural, essa aula que eu montei para te apresentar o curso de matemática e raciocínio lógico aqui do professor, com foco no TRF3, para que você tenha uma preparação concisa, focada. Para chegar no dia da prova, as 5 questões estarem lá, você fala, pô, assim que eu já vi a resolução. Meu cérebro conhece o caminho, já tem um bloco mental pronto para responder essa pergunta. É isso que eu faço nos cursos que eu monto e que eu preparo, nos alunos que eu preparo. Minha taxa de acerto, os alunos que se preparam comigo e fazem o que eu peço para fazer, claro, é de 80% de acerto em raciocínio lógico. Tá? Chegando a alunos que gabaritam a prova de raciocínio lógico. Isso em concursos onde eu já atuo há mais tempo, concursos policiais, Polícia Civil aqui de São Paulo, um monte de gente aprovada. Polícia Militar, que só cai em matemática, um monte de gente aprovada. Mas nos internos, para sargento, por exemplo, tem raciocínio lógico, se preparam comigo, vão muito bem dentro do raciocínio lógico. E nos tribunais, o professor sempre trabalhou com turmas presenciais, mas agora estou preparando de forma online também, fazendo com que você, que está longe de mim, consiga ter acesso ao meu método de ensino, à minha didática, tá bom? Então, se você não quiser comprar o curso, só aqui tem 9 questões. Dessas 9 questões, elas vão estar na prova. Então, daqui já dá para você entender um pouco e se aventurar sozinho aí pelo mundo da internet buscando materiais, tá? Mas se quiser uma preparação focada, eu e você do outro lado juntos, eu peço para você adquirir o curso. Tem 7 dias para você poder avaliar. Não gostou, devolve e já era. Mas de antemão, eu já digo, deixo aqui um meu muito obrigado por você ter assistido a minha aula, por ter sido meu aluno, minha aluna durante esse tempo. É sempre uma alegria ter uma pessoa aí do outro lado disposta a aprender e escolhendo eu por algum momento para poder aprender, para eu poder deixar você, né, ensinar. Você deixou eu ensinar você. Isso é muito legal. É sempre um motivo de muita felicidade para mim, tá? Então, realmente, muito obrigado. Tem mais aula aqui no canal, tem mais aula aqui do professor. Me segue no Instagram, que também tem bastante conteúdo de matemática e raciocínio lógico. E vamos juntos. Bora conquistar a vaga, não é não? Pra cima. Fica com Deus, bons estudos. Tchau.